Senhores, muito boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 13ª reunião da 6ª sessão ordinária. Iniciaremos nossa hora livre. A ordem dos vereadores por sorteio: professor Pierre, vereador Cláudio Damião, vereador Nami, vereador Isaac, vereador Marcos Medeiros, vereador Luciano e vereador Renata Birrâmia. Cada vereador dispõe de até 8 minutos. Primeiro, o vereador Pierre dispõe de 8 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, senhoras e senhores, eu subo essa tribuna hoje para começar um tema que vai se estender hoje no momento dos requerimentos de informação, mas em virtude do tema ser amplo, eu vou tomá-lo também para debate nessa hora livre. O município de Nova Friburgo está numa verdadeira crise de leis. Não só o município, mas o país. O descumprimento das leis é realmente algo aviltante e tem geralmente alguns fatores que levam a esse descumprimento. O primeiro deles é a não cobrança dos poderes no sentido da eficiência e execução das leis. Nesse sentido, o Poder Legislativo Nacional tem responsabilidade. Mas não é só o Poder Legislativo. O problema é quando o Poder Legislativo observa o descumprimento da legislação, encaminha ao Ministério Público e o Ministério Público não atende o cumprimento da legislação, não dá andamento, protela, diz que não é de competência e aí as leis não são cumpridas. O Poder Executivo muitas vezes sanciona, se arrepende e depois acaba não cumprindo. E eu venho, inicialmente, são tantas legislações em descumprimento, eu venho inicialmente falar da Lei 10.257 de 2001, uma lei federal importantíssima para todas as cidades do Brasil, mas em Nova Friburgo, muito mais importante em virtude das nossas características geofísicas. Nova Friburgo está descumprindo descaradamente o Estatuto da cidade. Os órgãos municipais estão com os olhos vendados para muitas coisas. E eu vou citar aqui o artigo 4º, por exemplo, da Lei do Estatuto da Cidade, que expõe algumas atribuições aos municípios, no seu inciso 3º, para a regulação local desse processo. Um deles é estabelecer um plano diretor. O município tem um plano diretor que ganhou prêmios em virtude de toda a sua condução e da sua conclusão. Esse plano diretor não é regulamentado. Inúmeros artigos do Estatuto da Cidade apontam a necessidade de regulamentação municipal, e o município não regulamenta. Isso é sério demais. Eu vou citar aqui alguns pontos. Por exemplo, começo por citar, além do descumprimento do plano diretor, começo por citar a disciplina do parcelamento do uso e da ocupação do solo no município de Nova Friburgo. E aí eu vou trazer um exemplo concreto na nossa cidade. Como que um órgão municipal responsável autoriza a construção de um prédio de 6 andares num talude entre a Rua São Paulo e a Rua Goiás, que é algo realmente enorme, tem autorização do Poder Municipal, a Defensoria Pública, o INEA, questionam e, curiosamente, o Ministério Público Estadual arquiva. Eu não entendo o Ministério Público Estadual nesse ponto. Os moradores, numa situação desesperada, naturalmente, porque se desse aquela terra
vem todo aquele volume, até pelo peso da obra, sobre dezenas de casas da Rua São Paulo. Um leigo olha aquilo e fica espantado. E tem autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Eu pergunto, como? Qual o critério técnico? Não existe. Outro ponto que eu quero destacar do Estatuto da Cidade, eu estou citando exemplos, um exemplo para poder dar dinamicidade. Um outro ponto também é com relação à questão do zoneamento ambiental. E aí eu vou voltar a um tema importante que eu já citei nessa casa, que são os aterros irregulares em nossa cidade, para atender tão diretamente especulação imobiliária, e são fatores geradores do caos, tanto de 12 de janeiro, quanto de 2007, quanto de 96, e em outras épocas da cidade, 79. A falta de regulação. Lá na Ponte da Saudade, há um número plural de aterros que estão sendo realizados, também com autorização, não sei como, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E é um descaso. Os moradores já recorreram ao Ministério Público Estadual, que até o momento também não se pronunciou sobre o caso. O volume de terra que foi retirado por conta desses aterros na tragédia de 12 de janeiro foi considerado, segundo os moradores, da Ponte da Saudade. E se quer usar para estacionamento, se quer usar para colocar veículos ou até outro tipo de coisa. Onde está o zoneamento ambiental? Vereador, depois permite uma parte. Eu vou conceder. Eu não estou conseguindo entender isso no município. E não vem de agora, não. Isso vem de anos. Aí a CPI da Alerj diz que é omissão do poder público, que essa CPI não chegou a nada. Tanta coisa escandalosa com relação às empresas do Rio de Janeiro e nada foi acusado. É omissão, estão simplesmente omissão. E vai ser eternamente omissão. Eu tenho que subir aqui para denunciar. Não dá mais. E tem um detalhe que é curioso. Nós tivemos aqui, na sessão que envolveu os bairros de Córrego Dantas, o bairro Vila Amélia, Vilagem, o bairro Duas Pedras, e a representante de Duas Pedras, a Natália, foi muito enfática a dizer aqui do tráfego de caminhões pesados em Duas Pedras. E nós temos, na resolução CONAMA 001 de 1986, nós temos no plano diretor, em vários de seus artigos, nós temos no Estatuto da Cidade, a menção ao estudo de impacto de vizinhança, a menção ao estudo de impacto ambiental, a menção à RIMA, que é o relatório de impacto ambiental. E nós não temos isso na cidade. A incineradora que está funcionando no Córrego Dantas. Outro caso também é lá no Vale dos Pinheiros, com a autorização dos caminhões pesados na área residencial. Onde está o estudo de impacto de vizinhança? Outra coisa, essa companhia de gás. Onde está o impacto de vizinhança apresentado por essa empresa e também o estudo de impacto ambiental? 1 minuto. É realmente absurdo esse descaso na cidade. E aí, depois fica chorando as tragédias, o descaso, as irregularidades de construções, muitas das vezes com o aval, sei lá se conivência, sei lá se conveniência do poder público.
Eu vou conceder uma parte ao vereador Renato Ebihammer. É só para informar Vossa Excelência que o critério usado pela Secretaria do Meio Ambiente deve ter sido o mesmo critério que eles usaram para aprovar aquela construção absurda no Parque Imperial, em Cascatinha. São 19 blocos, mais de uma centena de apartamentos, acima da cota, infringindo toda a legislação ambiental. São inúmeros os exemplos, doutor Renato. Eu agradeço pela colaboração. No Vale dos Pinheiros, há casas, condomínios acima da cota 1000. A legislação impede construções acima da cota 1000. E é esse desmando na cidade de Nova Friburgo, que é uma cidade linda por natureza, é uma cidade com a natureza belíssima, mas complexa. Concede a parte. Complexa. Sim, vereador. Vossa Excelência, me parece, Vossa Excelência falou sobre o prédio da Rua Bahia? Na rua São Paulo, São Goiás. Paulo. Entre a rua São Paulo e a rua Goiás. E esse processo foi encaminhado ao Ministério Público. Eu acho que, não me lembro que nós aprovamos o plano diretor aqui nessa casa, e havia ali uma outorga, que quem Conclua, por favor. para se concluir a obra acima do gabarito, se pagasse uma outorga. Talvez tenha sido isso, porque eu não acredito que o Ministério Público seja omisso. O Ministério Público tem sido zeloso nessa matéria de fiscalização do meio ambiente, a fiscalização dessas obras. E talvez tenha sido isso que levou o Ministério Público a arquivar o requerimento dessa obra que Vossa Excelência falou. Mas não traz essa justificativa no arquivamento, não. Não traz. E Mas mesmo que seja... A aprovação está na aprovação da planta. Agora, né? não é só esse caso. Como é que está a situação, por exemplo, da Planta da Saudade? E tantas outras, porque a demanda me chega pelos moradores, pelos cidadãos. Eles estão questionando isso. E a questão da legislação. Então, há uma crise de leis, já concluindo, senhor presidente, e nós precisamos denunciar esse processo da fiscalização com relação às leis e o conhecimento das mesmas. Há inúmeros exemplos que poderíamos aqui citar, mas hoje eu fico nesse campo do meio ambiente. Obrigado, senhor presidente. Vereador Cláudio Damião dispõe de até 8 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, boa tarde. Hoje me chamou a atenção um fato publicado aqui no jornal A Voz da Serra, que remete à Lei Complementar número 46, a chamada reforma administrativa. Todos devem estar lembrados, todos os vereadores aqui dessa casa, que nós aprovamos aqui uma reforma administrativa. Aliás, a casa aprovou, não foi unânime essa aprovação, teve contrariedade na votação, nem todos foram favoráveis, mas foi aprovada uma reforma administrativa. E essa reforma administrativa, ela previa gratificação, ela aprovou uma tabela de gratificações que ia do nível GIP, GN1, GN2, GN3, GN4, GN5, GN6. Começava em R$300 e ia até R$3.000. Foi aprovado e foi publicado no dia 29/12/2009. Já vamos para 2 anos com a aprovação dessa reforma administrativa. Lembro bem que teci inúmeras críticas à proposta apresentada pelo Executivo. Não que sejamos contra uma reforma administrativa, ela é importante. Ela, inclusive, ajuda a ordenar a administração pública na condução dos cargos, enfim. Mas o que chamava a atenção era a quantidade de gratificações concedidas. Na época, 399 cargos em comissão, 399 cargos gratificados. Sabemos que o município precisa de pessoas
que desempenham determinadas funções e, normalmente, você precisa até convidar alguém para desempenhá-las, se você não tiver dentro do quadro fixo, no quadro de servidores concursados. Mas a gente ouve tanto falar em defesa dos concursados, mas na prática a gente não consegue ver uma solução para esse descalabro, que foi na época a nomeação de 399 cargos em comissão, que podem ser cargos de alguém que trabalha, mas também pode ser muito cabo eleitoral, muita indicação para cabo eleitoral. Mas se ainda fosse isso, nós podíamos até imaginar que a administração pública tivesse deficitária e precisasse de um quantitativo de mão de obra. Mas é pior do que isso. Nós não vemos a valorização dos professores, ouvimos muitos discursos, não vemos a valorização do pessoal de saúde, enfermeiros, técnicos, motoristas, maqueiros, não vemos a valorização dos guardas municipais, e aí vem aquela história de dar abono para um, auxílio miséria para o outro, e melhorar a condição de vida, a qualidade de trabalho, a condição de trabalho, isso está distante. Mas nas gratificações, as coisas continuam fluindo e funcionando normalmente. E na ocasião eu denunciei ao Ministério Público que, além de aprovar uma lei absurda, o governo municipal ainda teve a cara de pau de ampliar o número de gratificações sem passar pela Câmara Municipal, de 399 para 562 gratificações. E o que é pior, foi aprovado, através de lei complementar, número 46, os tais 399 cargos, mas o governo municipal, criativo que é para esse tipo de coisa, para outras não, naquela ocasião, através de portarias, ampliou esse número para 562 cargos em comissão. E pior ainda, se você tinha o último grau de gratificação, que era GN6, ele conseguiu levar até GN12. E sem explicar, sem dizer nem como e nem porquê, sem passar pela Câmara Municipal, assim como fez com a privatização dos cemitérios. Não passou aqui para discutir, não, fez lá por conta dele. Assim fez na ampliação do número de gratificações que dá ao quadro nomeado, indicado, para ocupar os cargos no município. Isso nas diversas áreas: saúde, administração, secretaria de governo. Eu não estou aqui tecendo crítica às pessoas que ocupam os cargos. Só estou levantando a estranheza de faltar recursos, porque a alegação é de que falta recursos, para melhorar o salário do servidor, para melhorar a condição de vida do professor, para melhorar a condição de vida do auxiliar de enfermagem, do técnico, do gari, da merendeira, do auxiliar de creche, dos motoristas de ambulância, dos motoristas de veículo. Enfim, se você for pegar o quadro funcional da prefeitura, concursado, você não encontra justificativa para que eles ganhem mal, né? Porque todo mundo não tem que melhorar. Mas encontra uma justificativa para aumentar através de gratificação e burlar aquilo que foi aprovado na Câmara Municipal. Eu volto a chamar a atenção, porque isso aconteceu em 2009, 2010, e o jornal A Voz da Serra acaba de publicar uma nova lista de gratificações emitida pela Prefeitura, que desperta a atenção de quem lê. E aí pode achar que a Câmara está nessa farra, e não está. Tem que deixar claro que isso está acontecendo de uma forma completamente de responsabilidade do Executivo. Vereador, não possível passou uma parte. E não está passando pela Câmara essa discussão. Concedo a parte ao vereador professor Pierre. É breve. O que eu não consigo entender, vereador Cláudio, parabéns pela observância no discurso de Vossa Excelência. Nós temos uma legislação que foi aprovada esse ano, a Lei 3.911, dos aposentados. Foi aprovado nessa casa. Nós entramos com mandato de segurança para que ela fosse cumprida e, curiosamente, não avançou. Aí me sai
uma situação como essa, de um mundo de gratificações e uma lei para os servidores públicos, eu digo lei, não é cumprida. Uma lei dos aposentados é descumprida. E eu não consigo entender porque houve parecer contrário do MP, não foi acatada a liminar, e o servidor público como? Então, o desrespeito às legislações, com todos os argumentos. Então, realmente é algo que a gente tem que salientar, e Vossa Excelência conclui muito bem as questões que tem levantado da tribuna nessa tarde de hoje. Vereador, Obrigado. só para lembrar a quem pode estar assistindo a sessão, que a Câmara aprovou, volto a repetir, a Lei Complementar número 46, que era a chamada Reforma Administrativa, em que nós tecemos críticas à forma como ela foi aprovada, a maneira como ela foi trazida à Câmara. Mas ela foi aprovada. Não foi unânime, nós nos posicionamos contrários, criticamos, até gostaríamos de ter feito emendas, não conseguimos. Vereador, Eram 399... passar de pequena parte? Pois não, senhor presidente. Passar a presidência para o vereador Manuel Martins. Em cima do que o vereador está falando das gratificações, essa publicação de hoje, ontem saiu uma publicação, não sei se o vereador acompanhou, excluindo esses nomes da portaria, que, se eu não me engano, de janeiro de 2010. Não sei se os vereadores estão lembrados, o prefeito Heródoto, em 2010, baixou um decreto diminuindo em 25%, se eu não me engano, o salário e gratificação dos nomeados, de cargos de confiança. E isso foi feito ano passado, em janeiro de 2010. Quando foi agora em julho, o prefeito atual, o doutor prefeito Demerval, voltou acrescentando esses 25%, nesses nomeados. Eu acho também que foi um equívoco ter revogado isso. O prefeito Heródoto acho que acertou em diminuir. Quem está ali está para ajudar o governo, não é concursado, são pessoas nomeadas com cargo de confiança para ajudar o governo atual. E eu também não entendi muito bem por que agora retorna com esses 25% num momento de calamidade, num momento de dificuldade para o município, onerar e descumprir lei da forma que fizeram. Então, apoio as palavras do vereador e congratulo em tudo que o vereador tem falado aí a respeito dessa situação, e acho também lamentável, tantas situações importantes no município, e ele se preocupar. As pessoas não estavam reclamando, estava todo mundo trabalhando normal e tal, diminuíram 25%, aceitaram, não houve pressão nenhuma, deixam de pagar os aposentados e pensionistas numa lei criada pelo Executivo, e voltam aí a ter essa despesa, podendo ter passado esse aumento repassado para os aposentados. Obrigado, vereador. Presidente, até agradeço a parte, porque é esclarecedor. Eu não estou nem entrando no mérito com relação... Um minuto, vereador. Senhores vereadores, retorno à presidência ao titular Luciano Faria. O vereador tem mais um minuto. Pois não. Eu não estou nem entrando no mérito, porque a gente sabe muito bem que a prefeitura necessita de cargos nomeados. A gente sabe que isso acontece. O que eu estou questionando são os valores e a quantidade de pessoas que foram nomeadas, porque a forma como foi feita, ela passou por cima de questões básicas no município, quando você tem que custear uma folha de pagamento, que é o bom senso. A gente também sabe que um bom servidor merece ter um salário adequado, justo, reconhecimento pelo que desempenha, mas isso acaba acontecendo muito para o cargo nomeado, e não tem a mesma proporção para o cargo concursado. Então, há uma diferença gritante quanto a isso. Mas o que eu ainda chamo mais a atenção é que a Câmara aprovou uma lei complementar de número 46, que é a reforma administrativa, e que previa uma quantidade de cargos em comissão, que foram 7 níveis de gratificação e 399 cargos, e o Executivo burla isso, desrespeita a lei que ele mesmo apresentou, e que com a sua maioria conseguiu aprovar, ele construiu isso, e vem, ao longo do tempo, através de portarias,
aumentando o número de pessoas que recebem, ele elevou esse número para 562 pessoas. Isso significa dar as costas ao servidor público, dar as costas ao funcionalismo, dar as costas aos professores, aos servidores da saúde e, de modo geral, os servidores das demais secretarias. É esse escândalo que eu estou chamando a atenção, esse absurdo total que eu estou chamando a atenção, que precisa de uma voz, e de muitas vozes de protesto, e de uma explicação convincente do Executivo. Quero dizer que em 2010 eu ingressei com uma denúncia no Ministério Público, estou aguardando o desmembramento, o desenrolar disso. Lamentavelmente, o Ministério Público não está sendo célere em questões como essas, que visam o bem do interesse público, diminuir o número de nomeações aprovadas de forma indevida pelo Executivo, respeitar pelo menos aquilo que ele criou, que foram os 399 cargos, reduzir a este número, tirando dos 562 que ele elevou por conta própria, sem aprovar pela Câmara, Conclua, e as por favor. gratificações extras que foram criadas sem também nenhum amparo legal, porque a Câmara não discutiu e não aprovou. Repetindo, assim como ele fez com o cemitério público do município, os 16, que entregou para uma empresa particular explorar sem que passasse pela Câmara. E nós estamos esperando que a Justiça faça alguma coisa, porque o prefeito está acima da lei, faz o que bem quer, do jeito que quer, sem dar obediência a ninguém. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador Nami Nassif. Senhor presidente, senhores vereadores, inicialmente eu quero aqui deixar registrado que Nova Friburgo teve algumas lideranças que marcaram a sua gestão. Foram homens públicos que tiveram coragem que todo homem público tem que ter, de enfrentar os adversários, de enfrentar a opinião pública e realizar projetos que foram audaciosos e muitas das vezes até questionar a população naquele momento. E hoje não podemos deixar de esquecer, hoje eu trago essa tribuna aqui, que vai entrar na pauta de hoje, um voto de congratulações para o doutor Heródoto Bento de Mello, o aniversário dele é hoje. Doutor Heródoto Bento de Mello foi um homem que tem sua história nesse município. No Nova Friburgo, pode-se dizer, há uma fase antes do doutor Heródoto e depois do doutor Heródoto. É um homem realmente futurista, tinha uma visão de futuro. E o que eu vejo, que muitas das vezes, com quem está na vida pública, você tem que respeitar o cidadão e ter opinião formada. Não podemos, muitas vezes, utilizarmos do momento para denegrir a imagem de um cidadão, muitas vezes em proveito próprio, com uma questão pessoais, ou já um objetivo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a vida pública, a gente faz vários bens, e as pessoas, poucos às vezes elogiam, mas muitos, às vezes, tentam denegrir a imagem de toda uma história política de um cidadão. Eu estou dizendo isso porque eu tenho em minhas mãos aqui, eu quero trazer essa tribuna aqui, porque eu tenho que corrigir um erro que tem sido cometido pelo PDT. Infelizmente, eu queria que 2 vereadores do PDT estivessem aqui nessa casa, quando eu pedi, que alertar sobre isso. Numa reunião do PDT, da Executivo do PDT, em 2008, esse suplentezinho de senador, ele diz o seguinte, está aqui constando na ata, vou deixar aqui, vou entregar ao vereador Luciano e ao vereador Pierre, ele diz aqui, o suplentezinho, elogio o ex-prefeito Heródoto Bento de Mello por sua visão futurista e pelo trabalho que realizou no município. Isso em 2008, época da eleição. E, no entanto, quando o doutor Heródoto foi ser adversário desse cidadão, ele tentou denegrir a imagem de um homem público como o doutor Heródoto, fazendo ataques na televisão. Mas o doutor Heródoto é bem maior do que ele. As pessoas reconheceram isso, tanto é que levou uma surra nas urnas pela sua incompetência. E vou mais além. E eu fico admirado, porque se ele chegou a algum lugar como deputado, quem o fez, ajudou a fazê-lo, foi o doutor Heródoto. O doutor Heródoto ajudou ele na campanha. E o doutor Heródoto, numa resposta à televisão, disse o seguinte a ele: Friburgo precisa de homens que tenham coragem para administrar Nova Friburgo. E mostra que cidadão já não tem. Por que eu digo isso?
Ele nunca teve em público enfrentar embate diretamente com os adversários. Ele manda recado. E eu vou dizer aqui, o vereador Pierre, eu tenho uma ata também em minhas mãos, do PDT, que o PDT realmente, se o Brizola fosse vivo, vocês me desculpem, já teria expulsado essa turma há muito tempo do PDT. Vereador Pierre, Vossa Excelência talvez tenha conhecimento disso. Quem conviveu com o Brizola está dando sacode no caixão. Vereador Jorge Carvalho, na reunião, vereador Renato Viana, dia 25 de 4 de 2011. Aí, vereador Pierre, Vossa Excelência também foi omisso. Vossa Excelência também tem que tomar atitude com aquela gente. Que Vossa Excelência não pode tomar represália, porque eles não têm moral de falar com Vossa Excelência, que falar está constando em ata aqui. Está aqui em ata. Joel, vou pegar o óculos aqui. Vereador Joel, o ex. Joel externou o seu descontentamento e tristeza com a postura do companheiro vereador Pierre, que mesmo conhecedor das ofensas xincadas proferidas pelo ex-filiado vereador Nami Nassif, o prestigia e o acompanha. Até mesmo a visita registrada e fotografada pelo jornal Voz da Serra à residência do prefeito afastado Heródoto de Melo. Olha bem a mentira. Olha como é que é mentira. Reconhecido por todos os pedetistas como um dos maiores detratores e perseguidores de Leonel Brizola. Personalidade que, contraditoriamente, é sempre idolatrado dos pronunciamentos do vereador Pierre. Isso é uma mentira. Você sabe por que é uma mentira? Vou explicar por quê. Primeiro, a ingratidão do PDT. São ingratos. Eu falo ingratos e vou dizer por quê. Em 92 para 94, o PDT foi à batalha judicial e o doutor Heródoto, em 94, assumiu o governo municipal. E o PDT participou do governo com 3 secretarias. Tiveram 3 secretarias. Quem pode se lembrar disso? Teve educação. Eu participei do governo, foram 3 secretarias. Esse rapaz aqui, o doutor Renato Abirram, foi secretário de saúde, sabe disso. E o doutor Heródoto sempre respeitou os pedetistas, o doutor Renato sabe disso. E vou além disso. O governador, nosso líder, que era o Leonel Brizola, idolatrava, gostava muito do doutor Heródoto. O doutor Heródoto tinha uma admiração muito grande por ele. Porque eu desafio, se esses cidadãos hoje estão no PDT, esse suplentezinho de senador, como esse rapazinho aí, que é o João Duarte, se eles tiverem algum dia de colocar os pés na casa do governador Leonel Brizola, e o doutor Heródoto, por várias vezes, o doutor Renato sabe disso, esteve naquela residência. Então, a política, com esse tipo de gente, não presta. Você querer denegrir a imagem do cidadão, como o doutor Heródoto, e dizer, vereador PR, que Vossa Excelência aparece em imagem comigo em público, Vossa Excelência pode aparecer. E vou convidar Vossa Excelência e que convide o seu suplente senador lá, com o seu vice-presidente, que a gente vá a Teresópolis almoçar, tratar um assunto. Vocês podem ir a Teresópolis por enquanto? Porque nós não estamos envolvidos em desvio de verbas, com denúncias de verbas, como vem do FAT, não, que vem denunciado pelo Ministério Público Federal e pelo mesmo PDT. O movimento Resistência do PDT, do Leonel Brizola, você sabe disso, está denunciando desvio de verbas do FAT, como o vereador Luciano sabe disso também. Então, você não tem que ter vergonha de estar comigo em público, não. Você pode andar comigo em público, pode ficar certo. Vossa Excelência, quando apareceu em público, o doutor Heródoto de Melo, apareceu com um homem de bem, um homem de caráter, um homem que tem coragem, um homem que tem história nesse município, um homem que tem amor à Nova Friburgo, que largou a sua vida privada para se dedicar à vida pública. E teve seu patrimônio até prejudicado em relação a isso. Isso eles não reconhecem. E o governador Leonel Brizola nunca foi tratado pelo doutor Heródoto de Melo. Participamos do governo, o doutor Renato sabe disso, tinha o maior respeito, respeitava o governador Leonel Brizola. Concedo sim, vereador. Vereador, primeiro é o seguinte, a ata que Vossa Excelência mencionou não estava presente na reunião. Mas está aqui em ata, é um documento... Não teria o questionamento. Omisso é quem sai do partido sem lutar para mudar o partido. Não. Então, esse é um ponto que omissão não existe da minha parte com relação à luta interna. Vereador, está aqui, ó, o partido está aqui. A briga, tem brigas que eu não me envolvo que não são minhas. As brigas que eu tenho são as brigas pelas causas brizolistas. Briga com pessoas... Eu não entro nesse tipo de briga. Então não me chama para uma briga que não é minha. Não estou chamando, não. Se é das causas do PDT, é outra história. Aqui, estou alertando o PDT que Vossa Excelência está aqui. Foi chamar a atenção. Agora, estou dizendo a Vossa Excelência... Eu não estava presente. Omissão é quem não fica lutando dentro do partido. Aqui, ficar lutando com o quê? É sair sem lutar. Você já lutei muito. Depois de lutar. Vossa Excelência depois vai dizer que quer lutar. Sem lutar é complicado. Aí não é brizolista. Então, eu acho que esse tipo de gente não merece crédito na política.
Esse tipo de gente PDT, se Brizola fosse vivo, eu estaria na casa dele e teria pedido intervenção, eu tenho certeza que estaria colocado. E muito menos esse rapazinho seria suplente senador. Porque o que falta, tem que respeitar, é o ser humano, tem que respeitar a história do homem público. O que tem que se respeitar o homem que tem uma história na Friburgo com o doutor Heródoto. E minha história também, que tem uma história de PDT, que lutei muito tempo pelo aquele partido. Agora, não vou admitir que fico usando meu nome em vão. Não vou admitir que tentando delinear imagem, porque quem tem que explicar alguma coisa em público hoje são eles, não o Nami Nassif, nem o doutor Albino de Mello. Muito obrigado. Vereador Isaac Demani também dispõe de até 8 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, hoje venho com muita satisfação a essa tribuna falar da reunião que tive ontem com a comunidade de Baixada de Salinas, presidida pelo meu amigo Disseu Tardem, e pude levar àquela comunidade a cópia de um projeto que apresento aqui hoje também nessa tribuna, da quadra poliesportiva que será construída na comunidade Baixada de Salinas, e ressaltar um agradecimento especial que tenho que fazer ao deputado federal Neilton Mulim, que foi quem confiou à nossa cidade, através de um pedido meu, a emenda parlamentar para que essa quadra fosse construída. Fazer um agradecimento muito especial ao meu amigo Disseu Tardem, que é o presidente da Associação de Pequenos Produtores Rurais de Baixada de Salinas, Três Picos Centenário, que também foi pedra fundamental aí nessa batalha para que aquela comunidade, terceiro distrito, recebesse a construção dessa quadra de esporte. Um agradecimento carinhoso ao seu Tadeu Tardem, figura conhecidíssima e carinhosa daquela comunidade, que fez a doação do terreno, vereador Jorge Carvalho, à municipalidade, ao município, e agradecer também ao prefeito Demerval, que levou esse projeto à frente, e hoje essa comunidade vai poder receber essa construção dessa quadra de esporte, que foi licitada no dia 17 de agosto, e teve como vencedora da licitação a empreiteira, a construtora Amizade de Casimiro de Abreu. Pode ficar à vontade, vereador. Dentro da área de atuação nossa, só comunicar que a empresa Siltur foi a escolhida para fazer o desaterro, dar continuidade ao desaterro no campo do Nova Friburgo. Sim. Futebol Clube estará assinando o contrato amanhã. É uma empresa friburguense que vai atender aquela demanda que foi uma vitória nossa na Justiça, que o Poder Judiciário obriga a EMOP a dar continuidade à retirada dos entulhos do campo do Nova Friburgo, e eu recebi esse comunicado hoje e gostaria de passar aqui, já que eu não pude me inscrever, utilizando o tempo de Vossa Excelência, que é vereador com interesse conselheiro Paulino. Com certeza, Muito vereador obrigado. Carvalho. Uma notícia muito importante, muito boa para a nossa comunidade, conselheiro Paulino, tão aí sofrida e necessitando dessa atenção. Me permite uma parte, vereador? Sim. E deixando, e mais uma vez parabenizando toda a comunidade de Baixada de Salinas através do nosso trabalho, um trabalho firmado, sério, comprometido com aquela comunidade. Hoje ela está aí realizando um sonho de ter uma quadra poliesportiva, uma opção de lazer, esporte para aquela comunidade lá do terceiro distrito, porque eu tenho tanto carinho e tenho trabalhado tanto. Também tenho que falar com muita alegria da festividade de comemoração dos 100 anos de reintegração do 4º Distrito Amparo. A comunidade de Amparo está aí prestes a uma festividade, nós temos que fazer isso, temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, trazer alegria também à nossa população, trabalhar para trazer soluções para os problemas existentes, mas temos que também trazer à memória aquilo que nos dá esperança, nos traz alegria, e a comunidade de Amparo vai festejar, e nós todos temos que estar festejando junto com eles os 100 anos de reintegração do 4º Distrito. E a partir do dia 7 de outubro até 12 de outubro, a comunidade de Amparo, 4º Distrito, estará em festas, comemorando aí o seu centenário. E tenho que ressaltar o trabalho feito pela ASAMAN, por toda a sua diretoria, que é a Associação de Amigos e Moradores de Amparo, e também ressaltar a importância que tem o grupo GAA do Facebook. As redes sociais hoje têm uma relevância
na nossa sociedade moderna. E existe um grupo de amigos de amparo, do qual eu também faço parte, que tem aí atuado em benefício de soluções para aquela comunidade do 4º Distrito. Então, parabenizar a todos, parabenizar a comunidade de amparo, parabenizar a associação, a SAMAN, e parabenizar o grupo GAA, que é o grupo de amigos do amparo do Facebook, que tem feito uma interlocução, e eu tenho me colocado à disposição daquela comunidade para ajudar dentro daquilo que eles necessitam. Agradecer ao subsecretário Afonso Munerá, que atendeu um pedido que fiz. Hoje, o Rio São José em Amparo está sendo dragado através de uma solicitação que fiz ao subsecretário estadual. E, então, eu agradeço ao INEA e ao subsecretário por estar atendendo aquela comunidade do 4º Distrito em Amparo. Do Amparo. E estive hoje, antes de vir à sessão, vereador Jorge Carvalho, fiscalizando a execução das obras da Praça Lafayette Bravo, em Conselheiro Paulino. Eu vim a essa tribuna, vereador Reinaldo, já vou lhe dar uma parte, eu vim a essa tribuna fazer uma crítica dura, veemente, ao secretário de obras, ao prefeito Demerval, por conta da omissão que estava acontecendo na Praça de Conselheiro Paulino, na reforma, na reurbanização daquela praça. Após isso, tive notícias e estive reunido com o prefeito, foi chamada a empresa e hoje existem 20 pessoas trabalhando naquela obra e, de fato, agora a obra está andando, está sendo realizada e será entregue, pelo menos aquela primeira parte, dentro de 20 a 25 dias, segundo a previsão do encarregado da obra que estive lá hoje. Eu quero, então, ressaltar a importância da cobrança que fiz aqui e da responsabilidade que tiveram em cobrar da empresa Brumar para que aquela obra andasse, e tenho certeza que em breve estaremos entregando à comunidade Conselheiro Paulino a reurbanização da praça, que mais uma vez eu quero ressaltar aqui, foi uma emenda do ano passado, antes da tragédia, que foi destinada a Conselheiro Paulino para a reurbanização de todos os centros de Conselheiro Paulino, troca de manilhamentos, será feito o asfaltamento de toda aquela área ali. O Conselheiro Paulino vai ser reurbanizado, porque merece, há muitos anos necessitava, e finalmente, quando conseguimos, a obra veio num momento ruim, após a tragédia, mas é uma obra que, se não fosse feita, o dinheiro retornaria para Brasília e a nossa comunidade não receberia essa importante obra que vai levantar ali a autoestima da nossa comunidade. Vereador Reinaldo. Antes quero parabenizar Vossa Excelência pela camisa, pela gravata. Obrigado. Obrigado, vereador, pela parte. É só para dar uma informação que a empresa... A empresa vereador, Siltur, essa camisa está fritando na fitalina, não está não? Não. Está não? Novinho, vereador. A empresa Siltur também ganhou a licitação para reurbanização lá do Barroso, lá em cima na Maria da Glória Neno. E também dá uma notícia aos moradores de Olaria, que a reurbanização da rua Presidente Vargas, apareceram 5 empresas hoje na licitação. 1 minuto. E a licitação já está saindo esse mês para a obra ser começada imediatamente. Obrigado, vereador. Com certeza, vereador Reinaldo. Obrigado pelo elogio à camisa e à gravata, vereador. E se Vossa Excelência desejar, eu posso te dar um de presente, que eu sei que a camisa realmente é bonita. Mas uma notícia boa aí à comunidade também de Olaria. E quero dizer que nós estamos trabalhando com muita seriedade, fiscalizando os atos. Tenho certeza que as coisas começam a acontecer e vão acontecer para a melhoria da nossa comunidade. Está sendo realizado a sondagem. Foi realizada a sondagem das encostas, do loteamento Floresta, está sendo realizada hoje, nessa semana, desde a semana passada, na verdade, a sondagem da contenção das encostas do loteamento Três Irmãos, e as nossas comunidades não estão esquecidas, estamos trabalhando para que elas possam estar recebendo a atenção necessária, tão necessária, do poder público. Tenho a responsabilidade de estar nessa tribuna cobrando, mas a hora que as coisas acontecem também tenho o bom senso e o dever de reconhecer o trabalho que está sendo realizado pelo nosso município. Muito obrigado, senhor. Próximo vereador, vereador Marcos Medeiros, também dispõe de até 8 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, quando cursei engenharia em Petrópolis, a matéria que me chamava muita atenção era combustíveis, ou seja, matrizes energéticas. E aqui, na cidade de Nova Friburgo, várias pessoas e todo mundo tem constatado
que o valor que é cobrado pela passagem de ônibus é muito caro. E, na época, me lembro que quando fui candidato a prefeito, fiz a sugestão de que se mudasse a matriz energética dos ônibus da cidade de Nova Friburgo. E está em minhas mãos um informativo do Comitê de Gás Veicular. Eu gostaria de ler rapidamente o que está escrito e depois expor os motivos. Gás natural chega a Nova Friburgo. Em dezembro, a cidade de Nova Friburgo, conhecido como um dos mais importantes polos de moda íntima feminina do país, começou a ser abastecida com gás natural. De acordo com o secretário Wagner Victor, o município será atendido numa primeira fase através da tecnologia do gás natural comprimido, GNC, que é pioneira no estado do Rio de Janeiro. Atualmente, o abastecimento é efetuado em 2 indústrias, um posto de distribuição de GNV, gás natural veicular, e 500 residências, através de 6 quilômetros de rede de gás já construídos na cidade. Victor explicou ainda que na segunda fase prevista para 2008, haja vista que é datado de 2006, eu guardo informações com relação a matrizes energéticas, já assinado com a concessionária de distribuição de gás para o interior, SEG Rio. O GNC será obtido a partir de uma unidade de compressão instalada no município de Guapimirim, na localidade de Parada Modelo, que estará ligada à rede de gás natural de média pressão existente, elevando a pressão a 220 bar para o abastecimento de carretas que transportarão combustível. Detalhe o secretário. Para atender os clientes de Nova Friburgo, distante a 80 quilômetros do carregamento de GNC em Guapimirim, o secretário declarou que a SEG do Rio utilizará carreta industrial com capacidade para transportar 5.600 metros cúbicos de gás. A unidade de descompressão distrital será instalada nas dependências da indústria Filó e contará com a pressão RCU, Sistema de Redução de Pressão, que abastecerá a própria indústria e estará conectada à rede de distribuição responsável pelo abastecimento dos clientes industriais, comerciais e residenciais. Ressaltou Wagner Victor que uma futura unidade de descompressão será instalada na indústria AGA, fabricante de ferragens. O investimento para a execução do projeto de GNC em Nova Friburgo é de 4,8 milhões, completa. A redução dos custos industriais para a fábrica de Filó, onde será iniciada a pré-operação do gás em Friburgo, com a utilização do gás natural via GNC, em substituição ao GLP, gás liquefeito de petróleo, será de 20%. Em 2 anos, esta redução será de 45%, com a utilização do gás natural via gasoduto, acrescentando Victor que os próximos municípios a serem beneficiados serão 3 Rios, Coatis, Rio das Flores, no estado do Rio de Janeiro. Por que falo sobre a questão do gás natural, vereador Jorge Carvalho? Ontem, eu recebi ligações de várias pessoas, destaco do Luiz Fernando do Shopping Decorações, um empresário que investe em nossa sociedade, conceituado, que tem uma de suas empresas ali na Moisés Amélio. E hoje, agora, quando saía de casa, a Sueli, que é uma irmã do Chiquinho, que trabalhou na prefeitura, que é professora no Colégio Canadá, reclama da mesma coisa. E várias pessoas que eu não identifico, mas que reclamam da seguinte questão, que a cidade de Nova Friburgo, óbvio, a gente é a favor do desenvolvimento, é a favor do progresso, da evolução e assim sucessivamente, mas, por outro lado, está faltando planejamento com relação à instalação dessas canalizações em todos os logradouros da nossa cidade, porque a própria população está pagando um preço alto em função desse não aviso, dessa não programação com relação a essa questão na nossa sociedade. E seja pobre ou seja rico, todas as pessoas, infelizmente, estão sendo atingidas com relação a essa questão. Então, eu vou verificar e vou apresentar um requerimento para que os responsáveis pela SEG possam vir à Câmara e explicar como está sendo programado, que tipo de segurança está sendo viabilizada a partir da instalação de todas essas canalizações. Me remeto a um dia próximo que aconteceu aqui na esquina da Augusto Pinelli, onde tem um bueiro ali que fica visível
a canalização do gás passando, invadindo o interior do bueiro. Vereador Jorge Carvalho, fica à vontade. Vereador, aproveitando a boa vontade de Vossa Excelência ceder esse espaço, a companhia já chegou a Conselheiros, expandindo a sua rede. E eu recebi também uma outra informação hoje, de que as obras nas vias de Conselheiros, a extensão da RJ 148 vai até o posto Esso, no início da João Alberto Quinust. E todo o asfalto será levado até o Mercado Tildongo nas duas pistas, tanto na Clarino da Rosa Teixeira, quanto na Avenida Turler e na José Ernesto Quinust. Então, é importante que a companhia de gás avance na instalação dos seus equipamentos em Conselheiro, porque toda uma nova pavimentação está sendo preparada para ser colocada no distrito. Então, o discurso de Vossa Excelência faz sentido. Quando Vossa Excelência traz à luz essa informação, com certeza não deve estar programado com relação a essa questão de se fazer concomitantemente a instalação, para que não haja futuras crateras no 6º distrito, que já tem um monte, está aparecendo lá um queijo suíço. Então, esse chamamento de Vossa Excelência, concede uma parte, que vereador? isso aconteça. Fique à vontade. Tem até um projeto de minha autoria que obriga as concessionárias que fizerem intervenções nas vias públicas que recuperem e deixem adequadamente o piso instalado, né? Não só no local, mas alguns metros ao redor. E, lamentavelmente, isso não tem acontecido. Nós temos observado, a General Osório, por exemplo, sofreu uma intervenção, o piso está todo ruim. Aconteceu na Júlio Zarp, nós tivemos que fazer ofício à prefeitura, e a prefeitura responder que ia ver com a empresa, enfim, tem que ter acompanhamento e fiscalização, porque isso é muito caro para o município. Depois, a estrutura que vai recuperar as vias é uma estrutura do município, é pago com o nosso dinheiro. Então, a concessionária que fizer a intervenção, ela é muito bem-vinda, faça a intervenção, melhore, traga desenvolvimento, mas tem que recuperar a via e deixá-la adequada. E uma outra questão, vereador, é até interessante a gente acompanhar, eu tenho recebido algumas reclamações e eu estou começando a ler a matéria para entender, até para não fazer uma crítica ou tecer um comentário sem conhecimento de causa, de que a instalação de gás em alguns prédios, ele está sendo feito de uma forma, em tese, inadequada, e a gente tem que estudar isso. Porque o gás, que é o gás de botijão, tem uma pressão, e esse gás de rua tem outra pressão. E eles estão fazendo as instalações por dentro do prédio, nas tubulações já existentes, e ela pode trazer vazamento. E o vazamento pode resultar numa explosão, na morte de alguém. Pode parecer que a pessoa morreu de uma determinada causa, e a causa pode ter sido em razão de respirar o gás, do escapamento de gás. Então, isso ainda não é uma denúncia, não é nada disso, é apenas uma observação que trago ao conhecimento de Vossa Excelência e dos demais vereadores, como uma preocupação que tem chegado ao meu gabinete a partir de pessoas da nossa sociedade, como bem diz o senhor. Um minuto. Então, só é um detalhe com relação a isso, que eu acho que a gente também tem que estar atento para, na hora de dialogar com a empresa, começar a cobrar que as medidas de segurança também sejam uma prioridade. Não aconteça como no Rio de Janeiro, em que bueiros vão pelos ares o tempo todo aí e pessoas morrem em razão disso. Obrigado pela vossa parte. Fica claro o seguinte, o gás, quando ele vai ser colocado dentro do botijão do automóvel, tem que se aumentar a pressão. O gás, quando ele vai para a residência, para a indústria, tem que se diminuir a pressão. Mas é óbvio, a matriz energética é a mesma. E vossa fala com relação aos bueiros, infelizmente, nós não estamos longe disto. Para reiterar, aqui na esquina da Augusto Spinelli, o cano de gás está exposto e ele avança até o meio do bueiro, na esquina. Então, infelizmente, aquilo que a gente vê no Rio, que a gente pensa que estamos libertos dessa atitude, pode-se um dia bem próximo isso acontecer. Então, peço o apoiamento dos vereadores com relação a essa requisição dos responsáveis por essa empresa. Óbvio, reitero que a gente sabe da necessidade de se promover o progresso e a evolução na cidade de Nova Friburgo, mas é importante, conforme bem falou o vereador Cláudio Damião e Jorge Carvalho, com relação à questão
da segurança. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Queria passar aqui a presidência do vereador Sérgio Xavier, para que eu possa também usar a hora livre, e já deixar um agradecimento aqui da presidência, que todos os vereadores que usaram a hora livre, usaram dentro do tempo necessário. Vossa Excelência, dispõe de 8 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Nami Nassif saiu? Acho que foi o único que esqueceu um documento aqui. Depois de passar para ele, acho que deixou para trás uma das suas folhas aqui, que ele aproveitou o seu tempo. Eu queria, senhores vereadores, eu semana passada encaminhei um ofício para a concessionária Rota 116. Sei que não é obrigação da concessionária, mas quem vai sempre ao Rio de Janeiro, a gente sempre se depara nas pontes. Já aqui no início, aqui na Ponte da Saudade, a rota vem colocando algumas passagens de pedestre por fora das pontes, né, em locais que tem mais movimento, para que não ocorra nenhum tipo de atropelamento na Rota 116. E algumas pessoas, inclusive alguns moradores ali da rua Euclides Solon Pontes, vêm reivindicando que se faça uma passagem de pedestre na ponte, ali em frente ao Clube dos 50, uma passagem por fora da ponte, anexa à ponte, porque vem acontecendo ali alguns pequenos acidentes, mas que podem se tornar graves acidentes. Tem uma escola ali que tem um grande movimento, né? E as pessoas que sempre passam por ali, para ir lá para o Jamil. Então, alguns moradores vêm fazendo essa solicitação. Então, eu enviei um ofício para a concessionária na semana passada e também solicitei que se faça o mesmo tipo de trabalho ali perto do Clube do Xadrez. A calçada também ali é estreita, né? Um grande movimento de veículos ali, de pessoas, e vem também ocasionando alguns pequenos acidentes. Torço pelo lado social da concessionária, apesar de não ser obrigação dela, mas que ela possa fazer esse tipo de trabalho que está sendo bem feito aqui na Ponte da Saudade, em Cachoeira de Macacu, em Papucaia, em todas as pontes que vem abrangendo o espaço da concessionária, ela tem feito esse tipo de trabalho. Então seria interessante, né, até pelo impacto social, que a empresa faça aqui no Clube dos 50 e que possa fazer ali também no Clube do Xadrez, que ela vai estar aí ajudando muito a nossa população. E vou continuar ainda nesse assunto da rota, mas passarei a boa parte aqui pelo vereador Jorge Carvalho. Eu parabenizo Vossa Excelência pela cobrança, o pedido, a solicitação que faz a empresa Rota 116, que dessas concessionárias aí foi a que pelo menos nós não temos conhecimento, foi a que menos colaborou com toda a situação ocorrida no município de Nova Friburgo. Até porque a Rota 116 tem outras intervenções a fazer no município. Por exemplo, a contenção da Avenida Roberto Silveira, que está sob a responsabilidade dela, já que é trecho em diversos pontos das margens do rio, nós temos desabamento no trecho da RJ 116. E levando em consideração ainda que no trecho entre Nova Friburgo e Bom Jardim, nós temos serviço de pare e siga citando a 500 metros da praça de pedágio do Catete. E o pedágio está sendo cobrado. Então, a concessionária ela tem uma proteção muito grande do governo do Estado, da fiscalização do governo do Estado, porque ali não era para ser cobrado pedágio, de forma alguma, né? Então, seria uma forma da concessionária retribuir a vantagem que ela está levando ali, retribuir a Nova Friburgo esse pedido, atendendo o pedido que Vossa Excelência faz, que é mais do que justo. Inclusive, estive na audiência pública na Alerj, há uns 3 ou 4 meses atrás, a convite do deputado Luiz Martins, líder da bancada do PDT na Alerj, e eles tinham conseguido que fosse suspensa a cobrança do pedágio, né? Mas a empresa logo depois conseguiu eliminar e voltou a cobrar, sem ter a ponte, lá em Bom Jardim, utilizando a ponte do Exército, não delas,
né, tendo esse sistema de pare-siga ao longo da via daqui até Bom Jardim. Então é um absurdo realmente o que a empresa consegue do governo do estado. Inclusive diz que o governo do estado deve a ela mais de 10 milhões de reais pela chuva de 2007 ainda, né? Então é realmente um absurdo, e por isso fiz a solicitação. Como também gostaria de solicitar à empresa, e amanhã eu farei esse ofício, para que ela também crie também esse impacto social em Conselheiro Paulino. A tão solicitada ponte ali dos estudantes, ali perto da Vermar, perto do campo do Friburgo, já se passaram aí os 20 dias que o prefeito pediu, mais 40, mais 2 meses, mas ainda não foi instalada, né? O vereador Jorge Carvalho falou que está pronta, espero e torço que sim, porque as pessoas vêm cobrando muito, né? Eu fico abismado como o Bom Jardim, bem menor, consegue as coisas e Friburgo não consegue. Lá existe 2 pinguelas, agora tem um desvio antes de Bom Jardim para as pessoas não terem que passar por dentro da cidade, e existe lá uma ponte com recurso do governo federal, do programa Pró Municípios, que vai atender a mais ou menos 120 famílias e que custou R$ 79 mil, está lá a placa, uma ponte bonita. Então, por que Bom Jardim consegue as coisas e Nova Friburgo não consegue, né? Por que a prefeitura não pegou o dinheiro do SOS Nova Friburgo, em vez de estar fazendo aquisição de Hilux? Por que não pegou R$ 79 mil e fez a ponte lá, que ajudaria as crianças, os idosos que precisam de ir para a UPA, os trabalhadores que precisam atravessar a ponte, em vez de ir ao Prado ou ao Conselheiro Paulino? Então, é umas coisas que a gente não consegue entender. Um município menor consegue ser atendido e Friburgo, que é um polo, não consegue ser atendido. Mas isso talvez pelos problemas que vem ocasionando no próprio governo. O governador é do PMDB, o prefeito é do PMDB, e não se entendem. Eu falei aqui terça-feira, nós já tivemos um exemplo de quando o governador Garotinho e a governadora Rosinha estiveram à frente do governo do estado, tinham dificuldade para trazer desenvolvimento, porque não tinha aproximação com o governo Lula. E agora a gente pode presenciar, com a aproximação do governo Sérgio Cabral com o governo Lula, como que as coisas avançaram no estado. Então, o município de Nova Friburgo tem que cair na real, que sem o governo federal e sem o governo estadual, nós não vamos conseguir a reconstrução. Nós não estamos conseguindo resolver um problema de um relógio digital aqui no Alberto Braune, que está desligado ali há meses. Como é que nós vamos reconstruir nossa cidade sem o governo federal e sem o governo estadual? O vereador Marco Medeiros pediu uma parte. Um pequeno comentário. O Afonso Munerá, óbvio, foi prefeito de Bom Jardim, ele foi chefe de gabinete do Paulo Melo, que é presidente hoje da Alerj, quando eu trabalhava lá também, e é óbvio que ele, infelizmente, todos os pedidos que eu fiz a ele, não atendeu nenhum, e ele é de Bom Jardim, isso deve explicar por que Bom Jardim está sendo tão atendido e Friburgo não. Obrigado, vereador. Então fica aí a prova da força do governo municipal, né, que poderia estar aí cobrando mais efetivamente o governador Sérgio Cabral e a presidenta Dilma, né? 2 minutos. Estiveram aqui no início do ano, prometeram ajuda ao município. Isso tem aí, a imprensa nacional registrou o governador e a presidenta falando isso. Então fica difícil. Sem o apoio do governo federal e do governo estadual, a gente fazia a reconstrução. E está aí a prova. Bom Jardim, o município menor, consegue a verba do governo federal, R$ 79 mil, e está fazendo outra ponte lá para pedestres. Então, fica a solicitação para a Rota 116, para que ela possa ajudar o distrito de Conselheiro. Espero que as palavras do vereador Jorge Carvalho realmente se concretizem, que a ponte esteja pronta logo, que coloque, mas se a prefeitura não colocar, nós vamos fazer a solicitação para a Rota, até porque ela deve muito ao município. Está no contrato de concessão a Avenida Brasil, até hoje ela está lá parada. Falaram que pelo alto valor, desapropriação, o deputado Rogério Cabral falou que fez um acordo com o governo do estado e a concessionária que ia ser pavimentada a Nossa Senhora do Amparo e a Avenida dos Ferroviários para ser uma rota alternativa. Erro do deputado Rogério Cabral, porque não ouviu a população, se a população queria que fosse feita essa troca, se em vez da construção da Avenida Brasil fosse pavimentada essas 2 vias. A comunidade ali da Avenida dos Ferroviários e da Nossa Senhora do Amparo não ouviram. O deputado não poderia ter levado essa proposta sem
ser avalizada pela população, pela comunidade que vai ser ele prejudicada, e teria que ser cobrado sim a Avenida Brasil. Se está no contrato, tem que ser cumprido. E a rota, para tentar melhorar um pouco a imagem da concessionária, poderia, ao menos, se a prefeitura não conseguir construir essa ponte ali perto da Vermar, que possa doar para a comunidade Conselheiro Paulino, que já vem sofrendo há muitos e muitos anos, há muitos e muitos governos, não só o governo atual. Fico feliz também com a fala do vereador Jorge Carvalho, dizendo que a Siltur começa a fazer a retirada do Botafora do campo do Nova Friburgo Futebol Clube. O clube está ali sofrendo, tendo que fazer suas atividades com mais de 300 crianças, lá no Amparo, alugando ônibus, alugando o campo do Amparo, para poder fazer suas atividades. O trabalho social que a Secretaria de Esporte e a Prefeitura não fazem, o clube pode manter. Se fosse uma outra diretoria, um outro pensamento, ia suspender o trabalho, mas manteve o trabalho, porque sabe da importância social, da inclusão social através do esporte para essas crianças, e manteve o trabalho. E está lá o campo, que é uma área bom para ser trabalhado para as crianças, está lá imprópria para uso, inclusive com denúncias que a Brumar, a empresa Brumar, tem feito de lixão o campo do Nova Friburgo. A partir das 20 horas tem descarregado lá no campo do Nova Friburgo. Se não pode retirar, também não pode descarregar nada lá. Hoje, inclusive, eu falei com um morador para ele filmar ou fotografar. O vereador Marco Medeiros falou que tem filmado isso, poderia enviar para o prefeito, para poder cobrar da empresa. A gente não vê cobrança efetiva. O povo de Conselheiro está sofrendo com as obras da galeria e sofrendo com a obra da praça. A gente espera que esses prazos que foram falados aqui hoje, de praça entregue daqui a 20 dias, como o vereador Isaac Demani falou. Metade dela. Deveria entregar por completo. E a ponte, como o vereador Jorge Carvalho falou, que sejam realmente entregues para a população de Conselheiro, que a população lá está cansada e revoltada de tanto prazo e nada ser entregue. Obrigado, senhor presidente. Analisando a hora livre, vereador Renato Abirrame. Vossa Excelência dispõe de 8 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, como preâmbulo da minha fala, eu quero saudar a presidente Dilma, que, sem dúvida nenhuma, está mostrando a sua indignação em relação à corrupção, que infelizmente graça na vida pública brasileira. Foi o 4º ministro dos 5, um foi afastado porque falou demais, o ministro da Defesa Jobim, e os outros 4 por acusações feitas inclusive pela imprensa. E aqui eu ressalto o papel da imprensa. Nada como liberdade, nada como democracia. A imprensa conseguiu desnudar uma série de situações e ofereceu fatos concretos. Quando o senhor puder, me concede uma parte. Para que a presidenta Dilma tomasse a atitude que tinha que tomar, que foi, sem dúvida nenhuma, a de demitir esses ministros. Já é o 5º. E nós estamos apenas com 9 meses de governo. Promete. Essa limpeza vai continuar. Vereador Jorge Carvalho. Eu só espero que a presidenta da República também tome a medida imediata de demitir o presidente da Petrobras, que após uma audiência com ela, foi despachar no hotel com o senhor Zé Dirceu. Saiu do Palácio do Planalto e foi direto ao hotel despachar com o seu Zé Dirceu, fotografias publicadas na revista Veja, e o sujeito de bem não tem que conversar com o Zé Dirceu. Então, eu acho que ela tem que tomar essa medida. Ele tem que ser demitido imediatamente, sem conversa. O Zé Dirceu é um homem caçado. Caçado no regime democrático. Caçado por comandar quadrilha. Então, como é que vai ficar essa situação? Aí fica jogando só dentro do ministério, eu acho que ela está certa. Está fazendo lá no ministério. Mas o seu Zé Dirceu tem um governo paralelo. E o presidente da Petrobras foi lá prestar contas a ele da audiência que teve com a presidente da República. Não tem condições de continuar comandando a mais importante empresa do país. Vereador, apesar das nossas divergências profundas,
Vossa Excelência tem razão. O senhor Zé Dirceu, cassado pela Câmara, que não é comum, ele está sendo processado pelo Ministério Público Federal, aí no caso, o Procurador-Geral da República, o mesmo procurador que é nomeado pela Presidência da República. O procurador anterior e o procurador atual denunciaram o Zé Dirceu como chefe da quadrilha do Mensalão. E eu não admito corrupção em hipótese alguma. Eu acho que a presidenta tem que tomar atitude contra o presidente da Petrobras e não admitir esse governo paralelo que infelizmente ocorre por tristeza. Vereador Marcos Medeiros. Só rapidamente, nessa época da cassação, eu estava em Brasília. O Roberto Jefferson foi cassado porque denunciou o Mensalão e não provou. O Zé Dirceu foi cassado porque era operador do Mensalão, quer dizer, uma antítese. E com relação a explicar ao vereador Jorge Carvalho, o Zé Dirceu era para ter sido presidente agora. Isso era o trato do Lula, que ele seria o presidente agora. Mas é óbvio, ele operou o Mensalão e ele foi cassado e saiu da vida pública. Então, dentro dele, com certeza, ele tem essa mágoa, porque quem devia estar sentado lá no pensamento dele era ele. É claro que não deveria nunca ser ele, né? Eu acho que, graças a Deus, ele foi alijado, embora continue ainda aí na periferia do poder, que é muito ruim para o governo. Mas eu queria falar que nós temos 10 anos, uma década perdida aqui no Friburgo. Eu estou vendo o ceticismo da população, o desalento dos jovens, muitos jovens querendo ir embora daqui. Lembro que nós tivemos 8 anos com o governo da doutora Saudade. Doutora Saudade, que se apresenta hoje nas ruas, abraçando e beijando as pessoas, já preparada para reassumir a Prefeitura de Nova Friburgo. Eu acho que nós temos que, todos os dias, reavivar a memória do povo da nossa cidade. Foi uma catástrofe os 8 anos de governo da doutora Saudade, começando pela destruição dos recursos humanos. Qualquer empresa, pública ou privada, tem que zelar pelo que tem de melhor, que são os recursos humanos. Nós vemos os investimentos na melhoria, na qualificação dessas pessoas e, infelizmente, logo pelo primeiro ato, ela anulou um concurso, destruiu, sem dúvida nenhuma, o funcionalismo da prefeitura, colocou essa tal de NITCOP aqui, deixou uma dívida de milhões aí para a população de Friburgo pagar. E no outro dia eu estava lendo um jornal, até um jornal de credibilidade aqui na Friburgo, e o articulista também a respeito, disse que ela foi muito bem na área social. Eu não sei o que é a área social. Eu acho que eu desconheço o que é a área social. Na saúde ela foi um caos porque os dados epidemiológicos do último ano de governo dela mostravam a evolução da mortalidade e da morbidade em Nova Friburgo. Na educação, mesma coisa. Todas as avaliações feitas pelo MEC mostraram que Nova Friburgo estava muito aquém de uma cidade com uma população de quase 200 mil habitantes, uma população ordeira, uma população trabalhadora e que não merecia ter um ensino fundamental que é gerido pelo município de baixa qualidade, como foi no governo da doutora Saudade. Não fez praticamente nenhuma casa, construiu umas casinhas aí para poder enganar. Não fez abrigo em Nova Friburgo, a população de rua tem aumentado, não fez nenhum abrigo. Na área social, só enganação. Eu não sei, nós não podemos mais continuar com essa farsa. Nós precisamos agora, às vésperas, e eu posso falar isso aqui de cátedra, porque eu não sou candidato a prefeito, mas fui em 2004, fraudaram a eleição, a campanha eleitoral, uma campanha difamatória, com um jornal aí esboçando mentiras contra mim, com a televisão mostrando situações que eu não tinha nada a ver com isso, para poder impedir a minha vitória, que seria a vitória da moralidade, da ética, da reconstrução da nossa cidade. Nós precisamos olhar o ano que vem. Nós não podemos aceitar, e Nova Friburgo dispõe de quadros extraordinários no campo
da política e fora da política. Nós vemos aí, e eu acho que o prefeito futuro tem que ser político. Eu não acredito que um empresário inexperiente na área política possa conduzir a prefeitura de Nova Friburgo. Ele tem que passar ainda pelos os estágios normais na vida pública. Ele tem que participar da vida pública de uma forma efetiva e não só na teoria, porque nós precisamos de soluções emergentes. Houve uma divisão de água em Nova Friburgo com a catástrofe, tantas águas, tantos desmoronamentos no dia 12 de janeiro. E nós que não tínhamos nenhum planejamento estratégico público, não ousamos ter um planejamento para os riscos futuros. Eu venho batendo aqui, senhor presidente, nos riscos futuros, porque a gente vê a ansiedade da população sem saber quais os rumos que o governo vai tomar para prevenir esses chamados riscos futuros. A nossa cidade tem uma topografia muito difícil. É uma cidade de montanhas, com construções que foram feitas ao longo de muitos anos, de muitas décadas, construções irregulares, e que o poder público fez vista grossa. A politicagem que dominava a Nova Friburgo e continua dominando, impediu que essas casas fossem demolidas, foram mantidas, e hoje nós corremos seríssimos riscos em nossa cidade, porque as providências concretas ainda não foram tomadas, nem um planejamento que a população possa acreditar que estejam sendo tomadas medidas para evitar uma futura catástrofe. E na enchente de 2007, nós já tivemos essa amostra. A prefeita simplesmente ignorou, não tomou as providências naquela época que poderia ter reduzido de uma forma substantiva o número de mortes em Nova Friburgo. Ao contrário, esqueceu disso, e nós ficamos aí à mercê dos sabores climáticos. Por isso, eu ressalto que nós temos que pensar muito no futuro da nossa cidade. O ano que vem nós vamos ter eleições. É preciso não deixar voltar pessoas inabilitadas que trouxeram desgraça, uma desgraça incomensurável ao povo de Nova Friburgo. Obrigado, senhor. Bem, daremos início Presidente, ao nosso expediente. Pela ordem. Pois não, vereador. Senhor presidente, tem o projeto de lei complementar 10.872, de autoria do Executivo, que cria o Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do município e institui o Fundo Municipal para atender às suas despesas, dando outras providências. Gostaria de solicitar a Vossa Excelência se fosse incluído na ordem do dia. Mais alguma inclusão? Senhor presidente, eu tenho um projeto que eu dei entrada no dia 4/6 de 2009 e ele tem a seguinte questão. Ele foi para audiência para o Executivo no dia 18/6 de 2009, ou seja, alguns dias depois do ingresso dele. No dia 4 de novembro de 2011, eu solicitei a votação pela cópia. E naquela oportunidade o líder de governo solicitou que ele fosse para parecer da Procuradoria. Ou seja, o processo não está caminhando, o projeto está parado, desde então ele se encontra na CCJ, e como Vossa Excelência havia dito e assumido o compromisso de olhar os processos pela sua ordem cronológica, eu queria solicitar aqui, com todo respeito à mesa, aos vereadores, que esse projeto pudesse entrar em discussão pela cópia, em razão do que se trata. Ele não tem matéria polêmica, ele trata da questão da transparência no Executivo através de informações via internet, é colocar na página da Prefeitura. Então tem uma importância muito grande, ainda mais no momento em que a gente está vivendo, necessitando de conhecimento das questões, dos valores, dos servidores que temos, da estrutura administrativa que temos. E eu não vejo razão, inclusive, para esse processo estar mais de um ano parado como ele está, indo
ele não satisfaz, aí vai para a Procuradoria. Aí não satisfaz, vai para a Prefeitura. Não satisfaz, volta, fica na CCJ. Então, como os prazos não estão sendo cumpridos, e ele teve ingresso logo no início do mandato, eu quero pedir a Vossa Excelência que aceite, assim como os representantes da mesa, os membros da CCJ, que aceite a votação pela cópia, o ingresso no expediente, na ordem do dia, para a votação pela cópia. Eu peço encarecidamente a Vossa Excelência. Pela secretaria, vereador, ele encontra-se aonde? Ele se encontra na CCJ desde o dia 22/3/2011. Mas ele ficou um tempo longo na prefeitura. Por lá ele sumiu, ele cria asas, ele some, desaparece. Aí eu pedi para votar pela cópia. Eu acho uma desconsideração com o vereador se a gente não tiver a possibilidade de usar o regimento da casa, uma vez que o projeto sumiu. E ele já foi a vistas do procurador da casa para dar parecer. Que ele possa, então, já que ele não anda dentro dos trâmites normais, respeitando, evidentemente, o regimento da casa, que ele possa ser votado pela cópia. Por isso que eu peço encarecidamente, queria levar às mãos de Vossa Excelência aqui a solicitação que faça a cópia do projeto, para que pudéssemos, então, eu vou fazer, deliberar vereador, com relação o seguinte, a isso. como eu já disse aqui nas outras sessões, eu vou pedir à secretaria que tente localizar esse projeto até na próxima semana, se não localizar, que ele entre por cópia no expediente da próxima semana. Ok? Obrigado.